Expositor. Na Bíblia do Expositor, estamos na leitura anual dela, do ano de 2025, no capítulo 4 do livro de Êxodo, no dia 23 de fevereiro. Leitura referente ao dia 23 de fevereiro, tá? A Bíblia do Expositor é um capítulo por dia, tá bom? Vamos lendo aí para a gente chegar a atualizar os dias que estamos, tá bom? Aqui na Bíblia do Expositor, ela é uma Bíblia temática, uma Bíblia que expõe a explicação de versículos para melhor entendermos. E aqui no capítulo 4, ele vai falar sobre a vara. Nos meados do ano de 1491 antes de Cristo. Tá bom? Vamos lá. Então Moisés respondeu e disse: Eis que eles não me acreditarão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O vacilante e tímido Moisés, do Monte Horebe, era o mesmo valente e independente Moisés, o que havia ferido ao egípcio com a morte. Sua força nesse tempo não a qualificou como instrumento divino, e agora sua debilidade o desqualificava. E o Senhor disse-lhe: o que é isso que tens na tua mão? Ele respondeu: uma vara. A vara em si não era nada. E ele, Deus, disse: lança na terra. E ele a lançou na terra e se tornou em uma serpente, e Moisés fugia dela. Quando a vara se transformou numa serpente, por certo venenosa, Moisés, em essência, disse consigo mesmo que iria revoltar-se contra os poderes das trevas. O Egito era, na realidade, governado por espíritos demoníacos que operavam através de Faraó, dos magos, etc. Era uma nação entregue totalmente aos espíritos demoníacos e regido desse modo. Então disse o Senhor a Moisés: estende tua mão e pega-a pela cauda. E ele a estendeu a sua mão e a pegou, e se tornou em uma vara na sua mão. Isto diz a Moisés que ele tinha poder sobre Satanás. Por isso crerão que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Senhor ajudaria Moisés, permitindo desse modo que o povo soubesse que ele estava operando dentro dos limites das mesmas promessas que Deus tinha cumprido dos patriarcas. E ele disse, lhe disse mais o Senhor: coloca agora a tua mão no teu seio. E ele colocou a mão no seu seio. E quando atirou, eis que a sua mão estava leprosa, como a neve. Colocar a mão em seu seio lhe mostrou o que é o homem, o pecador, simbolizado pela lepra. E disse: torna a colocar a tua mão em teu seio. E ele voltou a colocar a sua mão em seu seio, e tornando a tirá-la do seio, eis que se tornara como a sua carne. Desta maneira, vemos aqui neste sinal singular o que Cristo Jesus pode fazer quanto à salvação da alma. Ele pode purificar-nos de todo o pecado. E ele somente pode fazer isso, já que Cristo é sempre a fonte, a cruz é sempre o meio. Aleluia.
E se acontecer que eles não acreditarem e nem obedecerem, a voz do primeiro sinal, acreditarão na voz do último sinal. A única resposta à serpente quer dizer a Satanás e ao pecado que ele provocou, que é tão abominável que só pode ser simbolizada pela terrível enfermidade da lepra. É o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, representado no versículo seguinte. E se ainda não acreditarem nestes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarão na terra seca. E aquelas águas que tirarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. A única solução ao pecado é o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. O pronome eles se refere aos anciãos dos israelitas. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem de palavras eloquentes, nem de ontem, nem de anteontem, nem mesmo desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado para a fala e pesado de língua. Os versículos de 10 a 12 descrevem o chamado de Deus para o homem. Moisés responde: Eu não sou homem eloquente, mas ainda que fôssemos, isso não salvaria ninguém. E o Senhor lhe disse: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo e o surdo? Ou ao que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus poderia ter curado o defeito da fala de Moisés. Qualquer que fosse, poderia ter agregado eloquência aos seus outros dons, se ele, até este ponto, tivesse se vendido sem reservas à orientação do Senhor e aceitado de todo o coração a sua missão. Não há nada difícil para o Senhor. Agora, pois, vai, que eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. E ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés, vamos assim. Moisés se sentiria mais seguro apoiado no braço de Arão do que apoiado no braço de Jeová. E até Arão não lhe foi por grande ajuda. Pelo contrário, pois foi Arão quem fez o bezerro de ouro. Arão. Então o Senhor irou-se contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? E eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e te vendo, se alegrará em seu coração. Não há nada mais desonroso para Deus, ou mais perigoso para nós, do que uma falsa humildade, quando nos negarmos a ocupar uma posição que a graça de Deus nos atribui, porque não possuímos certas virtudes e qualificações, não demonstramos humildade, mas sim incredulidade. Tu falarás a ele, e ele porás em tua boca as palavras, e eu estarei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. O Senhor transmitiria a Moisés as palavras que devia dizer, e era a responsabilidade de Arão aceitar o que Moisés dizia como algo divino. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será-te por boca, e tu lhe serás por Deus. Em outras palavras, Moisés fala para Arão o mesmo que Deus fala para ele. Moisés: Toma, pois, esta vara com a tua mão, com a qual farás os sinais. Com efeito, o Senhor diz a Moisés que ele poderia usar algo, inclusive uma vara. Isto deve ter envergonhado Moisés.
E assim se foi Moisés e voltou para o seu sogro Jetro, e disse-lhe: Irei agora, e voltarei para meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: Vai em paz. Se Moisés tivesse ido ao Egito sem ter notificado primeiro a seu sogro, teria sido uma terrível grosseria e até o cúmulo da ingratidão. Esta ação de Moisés manifestou a sua consideração por outros e a sua apreciação pelos favores recebidos. Aleluia. Vamos falar agora sobre o Egito. No versículo 19. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: Vai e volta para o Egito, porque já morreram todos os que procuravam a tua morte. Pela maneira como o Senhor manda Moisés voltar ao Egito, aqui parece que ele ainda estava relutando em ir. O Senhor o tranquiliza, dizendo que todos os homens no Egito que procuravam matá-lo 40 anos atrás já haviam morrido. Portanto, não havia necessidade de Moisés temer por causa disso. Entretanto, antes que critiquemos a relutância de Moisés, devemos primeiro nos examinar em tudo. Então Moisés tomou a sua mulher e seus filhos e os pôs sobre um jumento e tomou para a terra do Egito, e tomou também Moisés a vara de Deus em sua mão. Seus filhos eram Gerson, aleluia, e Eliezer. Este último era provavelmente ainda um bebê. Esta vara é a mesma do versículo 2, que já se transformara na vara de Deus, devido aos milagres no versículo 3 e 4. O Senhor manda tornar esta vara ir para o Egito. E disse o Senhor a Moisés: Quando tiveres voltado ao Egito, cuide para que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto em tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, de modo que não deixará ir o povo. O endurecimento do coração de Faraó não significa que Deus interferiria na vontade do Faraó, mas sim que, pela onisciência, ele via o coração do monarca e, desse modo, sabia o que ia fazer o Faraó. Deus facilitaria simplesmente a oportunidade. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. O Faraó entenderia plenamente esta terminologia, porque ele mesmo era chamado filho de Ra. E eu tenho dito que deixes ir o meu povo, o meu filho, para que me sirva, mas tu não quiseste deixá-lo ir. Eis que eu vou matar o teu filho, o teu primogênito. Aleluia. Portanto, já no início, Moisés deveria dizer a Faraó que, se ele não deixasse os filhos de Israel, o seu primogênito morreria. Deste modo, o monarca estava divertido. A qualquer momento ele poderia arrepender-se, então o seu primogênito seria poupado, evitada a destruição do Egito. E aconteceu que, no caminho, numa estalagem, o Senhor lhe saiu ao encontro e o quis matar. Encontrou-se com Moisés. Ameaçava matar o menino. Eliezer era um bebê. Com respeito a isto, diz: Moisés foi enviado para anunciar ao Faraó que Jeová, o Deus de Israel, estava para matar o filho dele e do Faraó. Mas Moisés tinha que aprender que a desobediência e a rebelião dele próprio seria tão repugnante quanto a de Faraó, e que Deus, devido à sua natureza, tem que punir com a morte quando acha pecado. Então, Zípora, a esposa de Moisés, tomou uma afiada pedra e cortou o prepúcio de seu filho e o jogou aos seus pés, dizendo: Certamente, tu me és o marido sanguinário. Descobrimos aqui que a esposa de Moisés não tinha muita compreensão das coisas de Deus, porque Moisés
não quis criar um problema familiar. Ele havia, pelo visto, cedido à sua esposa, descuidando-se de circuncidar o menino. Assim Deus, deixou-lhe ao menino ir. Então ele disse: marido sanguinário por causa da circuncisão. Embora Zípora tinha circuncidado o menino, ela, com ira e paixão, declara que a religião do seu marido era uma religião de sangue, quer dizer, de ritos manchados de sangue. Desse modo, Moisés aprendeu que Deus o julgaria antes que julgasse a Faraó. E essa rebelião era semelhante à rebelião do outro. E esta lição tinha capacitado a Moisés a declarar esta temível verdade com a força de uma experiência pessoal. Aleluia. Agora vamos ler sobre Moisés e Arão, aqui no versículo 27. O Senhor disse a Arão: vai receber a Moisés no deserto. Ele foi e o encontrou no monte de Deus. Aleluia. E o beijou. Arão se encontrou com Moisés no monte Sinai, possivelmente pouco depois de que Moisés tinha recebido a revelação na sarça ardente. Os irmãos tinham estado afastados por 40 anos. Então contou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe tinham dado. E agora Arão se inteiraria de que ele seria o porta-voz de Moisés, com várias vezes entre Moisés e o monarca do Egito. Deixa eu ler de novo. E agora Arão se inteiraria de que ele seria o porta-voz de Moisés com respeito à tremenda confrontação que aconteceria várias vezes entre Moisés e o monarca do Egito. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. As Escrituras não dizem nada com respeito à viagem no Egito. As Escrituras parecem indicar que Moisés enviou a sua esposa e seus filhos de volta a Jetro. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. E fez os sinais diante dos olhos do povo: a serpente, a mão leprosa e o sangue, tudo foi observado pelos anciãos. E o povo creu, e ouvindo que o Senhor tinha visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Moisés havia dito: o povo não me acreditará. Mas a questão não era se os israelitas acreditariam nele, e sim se acreditariam em Deus. A fé que tinham se manifestou nesse momento e, de fato, eles creram. Aleluia. Então, ficamos aqui, capítulo 4 de Êxodo, da Bíblia do Expositor, referente ao dia 23 de fevereiro. Vamos caminhando aí para a gente nos alinhar e chegarmos aos dias atuais. E com certeza aí teremos aí mais ou menos 160 dias já do ano. Com certeza vamos chegar ao livro de Levítico. Por aí, mais ou menos no meu aqui pensamento, né? Nessa matemática. Então você vai descobrir